tenho 6 maridos, estou no 6º marido, mas já fui pedida em casamento 10 vezes. Com esta beleza, 50 pedidos eram poucos. O meu 3º pedido de casamento, eu conheci a pessoa numa sexta-feira à noite e no domingo essa pessoa pediu-me em casamento. Depois outro pedido de casamento assim desconcertante também foi em França, em Bordeaux. A partir deste momento eu sou teu marido. Serás minha mulher quando tu quiseres. Ai, não acredito. Viver a 2 é muito lindo, mas também não é sempre fácil. Eu quero sempre estar feliz e viver na verdade. E se a minha verdade for eu estou bem, eu fico. Se já não estiver bem com aquela pessoa, eu prefiro saber parar enquanto é tempo, Claro. antes que o ódio se instale. O meu grande amor de sempre e da minha vida serei sempre eu. Olá, bem-vindos ao Wedding Dreams, o meu podcast. Tenho aqui no estúdio Cláudia Jacques, que é modelo, relações públicas, apresentadora na TVI. A Cláudia é uma pessoa muito completa que eu admiro muito e por isso estou muito feliz por Muito te ter aqui no obrigada, estúdio. Mariana, que introdução tão bonita, tão elogiosa, só tenho que agradecer. Obrigada, é sincero do coração e pronto, todos acompanhamos o trabalho da Cláudia, uma excelente profissional. Obrigada. Além disso, lindíssima. Ai, olha quem fala. Lindíssima. Obrigada. Os anos não passam por ti. Se eles passam e eu tento andar sempre a lutar contra eles. Não. Nós devíamos fazer aqui era um podcast de dicas de beleza Quando quiseres, fazemos. para continuar assim, Sim. perfeita. Quando quiseres. Pronto, Cláudia, então, hoje o tema realmente é casamentos. Sim. E eu achei a tua história muito interessante para contar e comentar, porque Sim. já casaste 6 vezes. É verdade. Tenho 6 maridos, estou no 6º marido, mas já fui pedida em casamento 10 vezes. Não acredito. 10 vezes. Ai, 10 pedidos. Como eu em estava a casamento. dizer antes de começarmos a gravar, não é difícil porque tão com esta fofa. beleza, Tu és tão querida. 50 pedidos eram poucos. Não, olha, por acaso é uma coisa que eu gosto, é ser pedida em casamento, Ai. porque dá um ar mais sério à relação, não é? Quando um Claro. homem nos pede em casamento é porque pensa em nós com perspectivas do futuro e com uma seriedade e com um compromisso, não é? Sem dúvida. Daí eu ter-me realmente aceito e ter experimentado tantas vezes me casar. Agora também acho que é muito importante uma relação sem casar e viver os dois juntos, é tão importante quase, para mim é importante como um casamento. Claro. É igual, é uma união, na mesma, com os mesmos compromissos entre as duas pessoas, se assim o entenderem, Claro, não é? mas sempre foi de uma forma natural ou isso era uma condição para ti para Não. assumir uma relação? Nunca foi condição, simplesmente aconteceu. Simplesmente E aconteceu. muitas vezes era pedida em casamento quase no momento, quase pouco tempo depois de me conhecerem, às vezes horas depois de me conhecerem. Não, Verdade, era isso que eu ia dizer, o que é que aconteceu aos outros pedidos que não se formalizaram? Eu não cheguei a casar, não é? Pois, exato. Olha, porque um dos pedidos eu achei que aquela pessoa sofria um bocadinho comigo, no sentido em que, como eu sou relações públicas e trabalhei muitas vezes à noite na área VIP do Twins e recebia muitas pessoas e introduzia, apresentava, estava ali, apresentava uns aos outros, criar ambiente, dançar, nunca fui de beber e portanto, mas pronto, Claro. para também precisar que as pessoas tomem um copo e estejam ali a divertir, e isso causava muito sofrimento no meu namorado da altura, ele sofria muito com isso e pedia-me por tudo para eu não continuar a trabalhar lá. Mas Claro. uma noite lá mesmo pediu-me em casamento e eu achei, um amor, isto é um amor. E Não. pôs-me um anel no dedo. Não acredito, meu Deus, ali mesmo, Ali mesmo. sem Mas contar. eu sinceramente pensei muito e disse, Não, não Porque- vamos para a frente com isto, porque eu sinto-me Claro. má namorada e eu não sou má namorada, mas Assim, faço-te sofrer e não quero deixar isto porque eu gosto do que faço. claro, E o que eu faço, que para mim é prazer, para ti é sofrimento, exatamente. não podemos avançar porque eu não quero me sentir a pior namorada do mundo e depois a pior mulher do mundo. Do mundo, exatamente. Ai, não Passar já quero. para o seguinte. Mas é verdade, porque na profissão da Cláudia Sim. e outras profissões, como ser atriz, como ser. Bom, em todos, no fundo, também ser médico, trabalhar altas horas. Também. Há profissões que não são compatíveis com algumas personalidades. É Então a verdade. pessoa que temos de ter ao nosso lado tem que Sim. entender. Tem que ter não é? capacidade de aceitar. E eu achei que era melhor ele sofrer
naquele momento. No não. E eu disse, um dia vais-me dar razão e vais perceber que se calhar foi o melhor para nós dois, porque vais encontrar uma pessoa que tem outro tipo de atividade profissional com a qual tu te encaixes melhor. Sem e dúvida. que não sofras tanto, porque se eu me casar contigo eu não quero deixar de fazer isto. Claro, porque eu gosto. Claro. Eu divirto-me. Sem dúvida, é isso. E ficaram amigos? Ficamos Houve espaço amigos. para a amizade? Houve. Se fosse agora, eu já não era capaz, nesta idade, de estar à noite a trabalhar. Isto também já nem existe. O Twins no Porto, que era um clube maravilhoso, giríssimo lá na Foz. Já não existe, mas tipo, se fosse agora, eu não era capaz de fazer esse trabalho, mas naquela altura, aquilo era interessante, era divertido para mim. Claro que sim, é lindíssimo. E os outros pedidos também foram assim tão espontâneos? Os outros foram, olha, o meu terceiro pedido de casamento foi... Eu conhecia a pessoa... Mas o terceiro não aceite? Ou não, aceite. Agora o terceiro, ok. Eu conheci a pessoa numa sexta-feira à noite e no domingo essa pessoa pediu-me em casamento. Eu disse, como? Mas nem me conhece. E ele respondeu, mas o que conheço gosto tanto. Eu disse, mas eu não sou só assim, também tenho o meu mau feitio. Claro. Ele disse, não faz mal porque eu também tenho. Eu disse, mas eu nem gosto de cozinhar essas coisas de casa. Ele disse, não faz mal porque eu estou a pedir em casamento. Se eu quiser uma empregada doméstica, eu contrato. Com esse charme todo, era isso que eu ia dizer. Estas irresistível, não é? Irresistível. Aí disseste sim. E depois outro pedido de casamento assim desconcertante também foi em França, em Bordeaux, com o meu quinto marido, que era francês, e que de repente ele entrou numa orivesaria e perguntou se tinha alianças e quanto tempo demoravam para gravar o nome. E o senhor responde, à minha frente. E eu muito espantada com aquilo. E o senhor disse, 1h30, 2 no máximo. Ele disse, ótimo, então vai escrever isto assim, cada uma delas. Deixe ver eu também. E nós vamos almoçar. Daqui a 2 horas vimos buscar. Quando saímos da orivesaria, fiquei espantada a olhar para ele. Ele disse, a partir deste momento, eu sou teu marido, serás minha mulher quando tu quiseres. Ai, não acredito, é que ainda por cima... É lindo. É lindo. 4 meses depois estávamos a casar. 4 meses depois. Mas já saí dali com a aliança, não é? Em Bordeaux. Exatamente. Incrível. E todos, lá está, são histórias de amor tão diferentes, não é? Tão diferentes, é verdade. E já casei de diferentes maneiras. Claro, eu ia dizer isso. No fundo, tu não decidiste casar 6 vezes, foi acontecendo. Aconteceu simplesmente. Agora com este meu último marido, foi durante a pandemia, porque o facto de estarmos muito tempo em casa para nós foi bom. Claro. Porque nos conhecemos e vimos que éramos muito compatíveis a viver juntos, e ele pediu-me em casamento durante a pandemia, mas só formalizou o pedido, quer dizer, ele disse, eu quero me casar contigo, mas não me disse quando, nem como. Claro. Passado uns tempos, depois numa viagem a Veneza, é que ele fez-me o pedido numa gôndola. Ia dizer isso, viagem a Veneza, não, estas histórias são... Olha, eu massacrei toda a manhã, porque ele saiu, estava imenso calor em junho, e ele com uma mochila às costas disse, não estou a acreditar, o que vais fazer com essa mochila? Vais ficar todo transpirado, põe a mochila lá em cima no hotel. Não, é para tu guardares as tuas coisas, eu não quero, não levo nada, deixa, vai pôr a mochila. Não, mas eu quero, até dá um ar cool, deixa-me ir com a mochila. Porquê que ele ia com a mochila? Porque ele tinha a caixa, o saco, a caixa com o laço, tudo dentro da mochila. Então depois quando tirou aquilo, eu disse, não acredito, coitadinho, eu massacrar por causa da mochila, e tinhas aí essa mega surpresa para mim. Ainda por cima os homens não pensam nestas coisas, não? Em vez de serem discretos e passar para a caixinha pequenina, não. Vai tudo para dentro da mochila. Ele quis tal e qual, assim como estava, quis me entregar assim. Claro. E aí, por exemplo, fofo. Foi muito. E sempre desconfiavas de que iria haver pedido ou não? Não. Era mesmo surpresa? Não, nessa viagem a Veneza já tínhamos feito outras viagens antes, portanto eu sabia que ele um dia queria se casar comigo, mas como ainda estávamos naquele rescaldo da pandemia, claro. Tinha passado pouco tempo depois de podermos começar a viajar, eu não achei que ele fosse me pedir em casamento em Veneza, achei que, como eu já conhecia Veneza e ele não claro. Era uma viagem para ele conhecer Veneza comigo, nunca pensei que fosse para me pedir em casamento. E muito bem. E eu ia perguntar então, como é que tu vês o conceito de amor e casamento depois de 6 casamentos? Algo mudou? A visão do amor e casamento mudou? Algumas coisas mudaram, até porque eu quando me casei a primeira vez tinha 23 anos, era uma miúda, não é? E a maturidade, a experiência de vida
muda muita coisa em nós, Claro. muda a nossa perspectiva sobre a vida e sobre nós próprios e sobre a maneira como nós vivemos com os outros. Claro. Tem sido uma longa aprendizagem, Pois. porque viver a dois é muito lindo, mas também não é sempre fácil. Claro. Encaixarmos gostos, maneiras de pensar, muito tempo de convivência, às vezes no início parece que vai ser tudo um mar de rosas, mas depois aquelas pequeninas coisas que nós até relevamos, Claro. com o tempo começam a não ser tão relevadas, Claro. e há coisinhas que nos incomodam e há que comunicar. A comunicação é muito importante Pois, e eu sou muito de dizer a verdade, eu digo tudo. essa ia ser a minha segunda pergunta, se Sim. achas que há algum segredo para os casamentos darem certo, seja a comunicação, o respeito, se há São alguma... vários segredos. Eu, apesar de ter tido muitos casamentos, não serei a melhor pessoa, porque no sentido que eu quero sempre estar feliz e viver na verdade. E se a minha verdade for eu estou bem, eu fico. Se já não estiver bem com aquela pessoa, eu prefiro saber parar enquanto é tempo, Claro. antes que o ódio se instale, porque depois, quando as pessoas começam a entrar num desgaste muito grande e num afastamento, e o amor se vai Sem dúvida. desvanecendo, começam a vir outro tipo de sentimentos à tona que podem ser muito maléficos para um e para o outro. Portanto, às Claro. vezes saber parar Não vale a também pena. é importante, porque quando nós percebemos que daqui para a frente só vai piorar, Sim, é melhor pararmos. Agora, eu acho que é maravilhoso o amor, é maravilhoso casar, nunca tive medo de nada disso e disse eu vou morrer a tentar, claro. porque nós se não tentarmos não sabemos. Sem Nós como é que dúvida. vamos saber que aquela pessoa é a pessoa certa para ficar connosco uma vida inteira? Naquele momento é o que nós pensamos que vai acontecer. Claro. E depois se não acontecer, Sim. paciência, não tem mal nenhum. E também tem a ver com a tua mentalidade, porque tenho a certeza que há pessoas que se calhar insistem em ficar num casamento que não está a dar certo e estão Pois é. infelizes e têm medo da Exatamente. decisão de acabar, não é? Tem. Às vezes pode ser outras coisas, pode ser a parte económica que pesa, a parte Também. dos filhos, familiar, às vezes há outras condicionantes. Claro. Eu sou mais destemida Isso, é. e arrisco mais, porque tenho de facto essa consciência de que a vida é para ser vivida de uma forma prazerosa e Claro. eu gosto de ser feliz e sou feliz por mim. Exato. Não preciso dos outros para me fazerem feliz, preciso que os outros não retirem a minha felicidade nem incomodem o meu bem-estar. Claro. E se de repente chegamos à conclusão, ou houve momentos que também esse meu terceiro marido que me pediu em casamento no domingo e conhecemos na sexta, chegou a um ponto ao fim de 6 anos que me disse, eu prometi que nunca ia trair e como estou a ponto de o fazer é melhor separar-nos. Incrível. Portanto, E nem também, sempre as decisões partiram de mim. claro, Se a outra pessoa. E aí Sem eu tomei a decisão que sim, obviamente, não voltei atrás, ainda que ele depois tivesse tido um rebate de consciência e se arrependesse. E disse dizem que que se os calhar foi homens precipitado, dizem que os homens voltam sempre. mas só foi Mas não naquele sei. momento. Só naquele naquele preciso momento. momento em que, quando eu estava a sair de casa, é que ele teve esse rebate de consciência, depois não voltou a ter. Depois já voltou. Mas claro. eu, por muito que gostasse dele, eu senti que quebrou-se a magia que eu tinha com ele. E vou adiar o quê? Se não me separar agora, vou-me separar daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, e vou passar por isto tudo outra vez. Claro. Sofrer por sofrer, sofro já, e sigo o meu caminho Sim. sozinha. E fiquei muito mal. Claro, uma mulher corajosa para enfrentar esse ficar mal, porque as decisões não são fáceis. Não? sair de E um trabalhava com casamento, ele. não é? Portanto, fiquei sem emprego, sem marido, Meu Deus. sem a casa, porque eu saí com as 2 filhas pequenas. E Que as duas uma filhas não são era do dele. terceiro matrimónio. Não, um é do segundo, outro é do terceiro. Terceiro. Fui algo corajosa, se calhar hoje, com a maturidade que tenho, teria ponderado melhor e se calhar tinha feito as coisas de outra maneira, mas aquela impulsividade da idade dos 30 e poucos, pronto, também deu nisto. Claro. Não, e também tem a ver com as personalidades, não é? Porque, por exemplo, se calhar, e também com as épocas. Hoje em Sim. dia há muitas relações abertas. Pois é. Há pessoas que gostam, há pessoas que não Eu gostam, não sou há pessoas que capaz. querem. Eu para também mim- não. Eu para também mim não. é só 2, só É, eu não e é? ele. Só para nós. Só Só para para nós nós. e eu só para eu. Exatamente. Sou muito assim. Eu também. Não, mas foi a melhor decisão, é isso. Porque E acabar depois bem. tantas coisas boas aconteceram na minha vida e na dele também, e está tudo E bem. está tudo bem. E ele é um ótimo pai, um pai super presente, que isso é muito importante. Isso é o mais E eu tenho importante. tantas recordações lindas de anos e anos de
de vivências espetaculares. Cada marido trouxe-me tantas coisas diferentes umas das Claro, outras, aprendeste. até os hobbies que cada um gostava, os interesses, foi um despertar para muita coisa, e hoje eu sou o resultado de todas todas essas as experiências. vivências que tive com cada um deles. Sem dúvida, sem dúvida. Isso Sim, é tão enriquecedor. é tão enriquecedor. É. Dizem também que somos a média das 5 pessoas com quem nos damos mais, mas é isso. Ao longo da nossa vida, as pessoas com quem nos cruzamos passam-nos essas paixões e aprendemos e crescemos. Claro. E como é que lidas com o facto de ser uma figura pública e essas relações estarem tão expostas? Exato. A opinião dos outros incomoda-te? A opinião dos outros incomoda-me muito menos do que se calhar algumas pessoas, ou do que se calhar me incomodaria quando eu era mais jovem, não é? Claro. Porque lá está, a maturidade e a experiência de vida traz-nos uma plenitude fantástica. A opinião dos outros não pode condicionar a minha vida. Faça eu o que fizer, haverá sempre quem esteja de acordo e quem esteja contra, porque as expectativas, ou a educação, ou os princípios das pessoas, ou a forma de estar na vida delas, nunca vai ser igual à minha. Portanto, há pessoas que se vão identificar comigo e outras que não, e está tudo certo. E eu não quero ter o aval das pessoas, eu só quero ter o aval das que se identificam comigo, e com essas é bom, porque crio estreito relações e são realmente pessoas amigas e que entendem e que aceitam, e essa comunhão de gostos e de forma de estar. Agora, eu não me preocupo demasiado com a opinião dos outros, sinceramente. Sim. A opinião dos outros vale o que vale a importância que eu lhe der. E hoje falam de mim, amanhã falam de outro, depois falam de outro, e depois já te esqueceram de mim, porque já entretanto aconteceram outras coisas com outra pessoa. Exato. E eu não posso condicionar a minha vida e as minhas decisões por causa do que os outros vão pensar. Sem dúvida. Isso eu acho que é um conselho que toda a gente deveria levar para a vida, de não viver o medo da sociedade, o que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão achar. Estou feliz, fico. Não estou, mudo. Obviamente dentro das condições de cada um, daquilo que possa ser feito, mas sem esse medo. Então não houve nenhum padrão para terminar as relações, no fundo. Não. Foram motivos diferentes. Esse meu marido francês, na altura, foi muito falado nas notícias, nos telejornais e tudo, por causa de um passado recente dele na área dos negócios, que tinha problemas com clientes e com a justiça, e isso foi o que determinou eu ter-me afastado dele, porque não queria estar com o meu nome e a minha imagem associada a essa negatividade. Portanto, nunca houve um padrão para as coisas terminarem. Claro, foi acontecendo. É a vida. Pronto, claro. É o que eu digo. A pessoa tem que experimentar para saber se dá certo. Para dar certo ou não. Mas voltarias, olhando para trás, voltarias a casar todas essas vezes? Voltaria. Fui tão feliz com cada um deles. Tenho tanta coisa boa para recordar com cada um deles. Tantas histórias, tantas viagens, tantos momentos de família. Tive filhas com 2 deles. O primeiro eu conheci aos 17 anos. Era uma miúda, estava eu a entrar na faculdade. E estudamos juntos muitas vezes. Ele já era mais velho que eu, já estava na faculdade de Direito em Coimbra. Mas estudamos muitas vezes juntos, crescemos um bocadinho juntos, foi dos 17 aos 27, casamos aos 23, tínhamos uma ligação muito gira com a família, mas ele era muito atiradiço e gostava de mim, queria-me a mim para mulher, mas queria entretanto ir brincando com outras pessoas também, e como eu não sou uma pessoa de relações abertas, exatamente. Ao fim daqueles anos eu cansei-me e achei que ele não ia mudar e que portanto não valia a pena lá permanecer, tinha que seguir o meu caminho e procurar alguém que quisesse o mesmo que eu. Claro. Era uma relação a 2. A 2, exatamente. E então ainda acreditas no felizes para sempre? O para sempre, não, quanto tempo é o para sempre? É o para sempre enquanto durar, certo? Exato, a verdade é essa. Pode ser, pronto. Exatamente. Tem que ser assim, tem que ser feliz enquanto durar. Quando começar a ficar mal, o melhor é parar. Quer dizer, não se para logo à primeira, não é? Não, claro. A pessoa dá hipóteses e tem conversas e tenta, e passa 1 ano, e passa 2, e passa 3, e a pessoa pensa assim, quantos mais anos vão passar e eu vou estar nisto a empurrar com a barriga e vou chegar aonde? É melhor parar. Exato, é tal inteligência de perceber isso. Sim. De, ok, chegou a este ponto, daqui para a frente vai descambar. Mas também dar as hipóteses antes, que é para quando saber que dou o passo, ter a consciência que fiz
o que tinha que fazer. Já tentei, não deu certo, já tentei mais do que uma vez, já não vejo caminho aqui. Estamos os dois a querer remar para sítios opostos. Claro. Ok, eu não vou modificá-lo, ele não vai ficar infeliz para me agradar a mim e eu não vou ter que aceitar a vida que ele quer ter para continuar do lado dele. Então vou sofrer o fim da relação, vou fazer o luto e vou seguir o meu caminho e ele o dele. Isso é uma forma de amor tanto para ti como para com ele. Sim. E com as tuas filhas e com toda a gente que esteja ao redor. O meu amor maior serei sempre eu, Mariana. Claro. O grande amor da minha vida serei sempre eu. E as minhas filhas, porque vieram depois, mas eu já existia antes delas. A primeira tive aos 30 e a segunda aos 35. Portanto, o meu grande amor de sempre e da minha vida serei sempre eu. E até porque tens de ter esse amor para lhe passar a elas. Sim, para lhes passar a elas e para lhes ensinar que temos que viver sempre na verdade. Porque é que vamos viver de mentira a fingir que somos felizes quando não somos? Quando já não somos, quando já fomos, mas já não estamos a ser. E porquê é que estamos ali? Se já damos as hipóteses todas e já vimos que não vai haver mais caminho, há que saber parar. Claro, sem dúvida. Então casarias uma 7ª vez? Casarias? Lá está, assim, eu agora espero que não. Porque acho que o meu marido, eu sou a 3ª mulher dele, acho que já estamos agora numa faixa etária mais tranquila, não é? Acho que este meu já marido... aprenderam muito já também. Aprendemos muito. Acho que este meu marido não está nessa de andar a flertar e olhar para outras mulheres. Acho que está muito dedicado a mim e à nossa relação. Sinto-me muito conforto nesta relação. Sinto-me muito respeitada, que isso é muito importante. Uma das grandes portanto, bases. acho que com este eu espero que seja o tal para sempre. Exatamente. Eu espero. Vai ser. Vai ser. E é isso. E eu para sempre, enquanto tiver tudo, enquanto estiver bem. Quando tiver amor, sim, não é? Motivos para ficar, é o para sempre, é sem dúvida. É verdade. E então, em termos de logísticas de casamentos, tu casaste. Então, olha, eu sou as 6 vezes em muito civil, dispar. Igreja. Porque, olha, este meu último casamento, só o primeiro é que foi pela igreja. Foi o primeiro. Claro. Exato. Depois já nunca mais casei pela igreja. Eu já casei em casa, sozinha, com, na altura, o meu quarto marido foi o Ricardo Trapa. Casámos só em casa, na minha casa, com os nossos pais e eu, a minha irmã. O meu irmão estava a viver fora e a irmã dele também estava a viver fora e o irmão estava naquele momento numa viagem qualquer. Portanto, só pais, a minha irmã e as minhas filhas. Mas em casa, foi a notária lá a casa. Nós decidimos finalmente casar depois de anos de junta-se para, casamos. Entramos na conservatória e dizemos, quando é que tem livre para ir lá à casa casarmos? Ela viu na agenda, este dia, esta hora, está marcado, esta hora, pode ir lá. Mas é espetacular, eu nunca tinha ouvido uma história de casamento em casa. Foi assim, em casa, só nós, os dois. Mas arranjaram-se. Fizeram cerimónia. Não, por acaso ele até se arranjou mais do que eu, curiosamente. Eu fui vestida normalmente, porque estava muito magoada no pé, eu tinha magoada, andava de canadianas e estava a fazer fisioterapia. Cheguei da fisioterapia, vestida normalmente e casei-me assim. E ele apareceu, porque ele era todo cool, não é? E eu pensava que ele também é todo assim, normal, e ele apareceu-me de fato e camisa e gravata. Eu disse, não acredito! E eu estou assim. E já não dava tempo para arranjar, já estava lá tudo, pronto, foi assim. Depois com esse francês fomos casar sozinhos para as Maurícias. Tratamos de tudo. As Maurícias, já fui tipo boho, com vestida na Bela Baldag, fui descalça, com umas tatuagens prateadas e douradas que vi na internet, que vieram da Austrália, e umas pratas, e fui assim, pratas, acessórios em prata, anéis, colares, pulseiras, coisas assim, e fui muito boho. Tínhamos decidido que era na praia, e depois chegamos ao hotel, e eu disse, afinal não quero na praia, acho esta ilhazinha em cima da piscina, com estas flores, estas cortinas brancas, a esvoaçar e a praia de fundo, o sítio ideal, vamos para ali. E foi assim. E foi assim, maravilhoso. Sozinhos. E como é que foi? Sozinhos, não foi família? Ninguém. Ninguém. Nada. Fomos os dois sozinhos. As nossas testemunhas, foi o diretor do hotel, a Relações Públicas, pessoas lá. Mas a família sabia, amigos, toda a gente estava informada. Sim, estavam, todos sabiam que nós íamos casar. Não, só sabiam a família. Os amigos nem souberam. Os amigos só souberam depois. Só souberam depois. E quando casei com o Ricardo também não dissemos a ninguém. Só a família, só souberam depois.
Então foi. Ou seja, o primeiro então foi. O primeiro foi à moda antiga, Foi à moda. pronto, com a família toda, os meus pais prepararam o casamento. Muito formal. É muito mais formal, sim, aquela coisa foi muita gente, Casaram a família, as amigas, lá no Porto, na No igreja Porto. de Novo Gil, na Foz. Ai, sim, E pronto, conheço. foi mesmo aquele casamento tradicional, não é? Eu de colarzinho de pérolas das orelhas, Claro. as vestidinhas, flores, aquela coisa toda. Pronto, era uma miúda, eu tinha 23 anos, ele tinha mais 5, tinha 27. Incrível. E foi Tenho a muito certeza que é giro. lindíssima. E eu agora olho para trás assim, não vestia nada daquilo, nem usava nada Claro. daquilo, não é? Sim. Pronto. Sim. Mas foi o Foi- tradicional esse foi casamento. tradicional. O Foi. segundo foi então mais. Os outros dois, eu fui pedida em casamento, pusemos as alianças no dedo, tratamos dos documentos para casarmos, mas curiosamente o que aconteceu foi que ele adiou, o documento ficou tratado, mas não demos logo o passo, e a avó dele estava mesmo a morrer. Ele disse: agora que a minha avó está a morrer, temos que tratar disto rápido, porque ela faz tanto gosto. E eu fui à palavra que tanto disseste: o quê? E agora por causa da tua avó está a morrer que vamos dar o passo já está dado, nós temos as alianças no dedo, o documento fica na gaveta e agora não vou dar o passo. Sim. Sou tramado. Ficamos assim, em união de facto, para nós foi casamento na mesma, usávamos aliança, tudo direitinho, mas no terceiro, que me pediu em casamento logo no domingo, depois me conheceu na sexta, exato. Também tratamos dos documentos logo todos e infelizmente o pai dele morreu num acidente de automóvel. Foi triste, dramático, imagino. E então os documentos também ficaram numa gavetinha à espera, partilhas, aquela coisa toda, e aquilo foi demorando, então eu fiquei grávida, das coisas das partilhas e das heranças às vezes demoram o seu tempo, e entretanto eu fiquei grávida, tive a bebê, e depois já a ter, e ele disse: agora que a menina temos que ir matricular no colégio, porque isto tem que ser com decência e tal, agora era melhor nos casarmos, porque temos que dar agora andamento ao assunto, porque agora a menina entra no colégio, não vamos, filha de 2 pais divorciados, eu sou divorciada, tu também, agora temos que casar. Eu disse: não, agora não vamos casar, porque eu já estou casada contigo. Casar para quê? Agora deixa para lá o papel na gaveta, fica. Claro, já estavam. Um casamento agora, também é isso, é a união. E dizeres-me que vamos agora, porque vamos para os colégios com a menina dar entrada dos papéis, e é que. Então isso já não faz sentido para mim. Tem que ser mágico. Tem que ser mágico. Já percebi, tem que ser mágico, senão não vale a pena, não é? E depois então... E agora o último casamento. Exato. Então, o quarto foi então em casa, o com o quinto... Ricardo, o quinto foi nas Maurícias. Nas Maurícias. E depois vem o sexto. Então no sexto casamento ele pede-me em casamento em junho. E eu digo assim: que diz em setembro? Ele disse: acho bem, está bom, setembro é um bom mês. Eu disse: pronto, então temos pouco tempo para tratar. Eu disse: temos pouco tempo. Eu disse: sim, então se estamos em junho, setembro é daqui a 3 meses. Eu pensava que era setembro do ano que vem. Eu disse: achas que nós na nossa idade vamos estar a noivar como se tivéssemos 20 anos? Claro que não, é para casar já em setembro. Já em setembro. E ele disse: pronto, é já em setembro. Aconteceram muitas coisas boas e más. Nas vésperas deste casamento, a minha mãe estava muito mal, meu pai já tinha morrido 1 mês e meio depois de eu começar a namorar com o Belmiro, e a minha mãe estava muito mal, ela própria já não queria continuar a viver. E aconteceu a tragédia de que ela morreu 3 semanas antes do casamento e já estava tudo marcado. É uma dor. E foi uma grande dor, ela estava tão contente. Mas imagino, foi uma dor. Eu imagino. Mas eu não adiei o casamento. Não. Estava tudo tratado e o casamento tinha 2 momentos, e um dos momentos era em Marrakech, e já estavam viagens compradas, hotéis pagos, tudo, de 40 pessoas. Meu Deus. Não e também sabias que era à vontade dela. E ela estava tão feliz porque ela tinha conhecido o Belmiro naquele tempo todo que tivemos, desde que foi 1 ano e 5 meses desde que o meu pai morreu, e ela conviveu com o Belmiro e gostava dele muito. E estava contente, e disse: não vou agora alterar a minha vida toda, e o casamento, as pessoas, o dinheiro que já está todo gasto. E que também era uma vontade dela. Sim. E o que é que adiantava adiantar? A dor está cá dentro, e até hoje eu sinto saudades dela, e não me pode passar. Não adiantava nada adiar, porque mãe é mãe. Mãe é mãe. O meu abraço. Obrigada, querida. Mãe é mãe. Então, eu ia casar em Marrakech, porque eu disse: eu não posso agora fazer uma festa com tanta gente, conheço tanta gente, fica caríssimo, e é um transtorno, um peso na minha vida.
tem que ser uma coisa leve, vamos casar para Marrakech. Claro, eu ia dizer isso, a emoção de pronto, carregar esse sentimento contigo, todas essas saudades, tristeza, com um momento feliz que no fundo Sim. acabou por ser um bocadinho agridoce. Foi agridoce. Quando marcamos estava só a ser doce, pronto, Claro. porque estava aquela felicidade, eu disse vamos casar em Marrakech, nós oferecemos lá a festa em Marrakech, mas vamos reduzir drasticamente o número de pessoas que vão, porque as pessoas agora, em 3 meses, já não têm, se calhar, não podem marcar férias para aquela data, e nem todos vão querer gastar dinheiro a ir para Marrakech, pagar os seus voos e os hotéis, e depois a festa é oferecida lá, em vez de ser oferecida cá, e já vamos reduzir o número de pessoas, e eu não vou oferecer suscetibilidades, eu convido toda a gente, vai quem pode e quem quer. Assim foi. Entretanto, um amigo disse, mas e o civil, quando é que faz? Eu disse, faz quando chegar. Ele disse, não, faz antes, vais já casada daqui, não trocas as alianças e fazes a cerimónia da troca das alianças lá. Eu disse, está bem. Maravilhoso, sim. Então casei aqui no civil, no domingo, e fomos para Marrakech na sexta-feira. Casei numa quinta lindíssima de uma amiga minha no Douro, que tinha muito gosto de que eu fizesse lá o casamento. Fez-me uma mesa linda também para 40 pessoas debaixo de um laranjal cá fora, nas cores que eu escolhi, e eu fui aquela noiva que não decidiu quase nada. Quase nada, as pessoas tomaram conta de ti. Tomaram. Foi tão bom, porque também viram-me tão fragilizada com a minha mãe e tudo, porque elas começaram a tratar antes, mas sabiam que a minha mãe estava muito mal e que eu ia todos os dias visitá-la à casa de saúde, e viram que eu não estava no meu melhor para tratar das coisas, disseram só, quais são as coisas que tu queres? Eu quero tudo cor-de-rosa, bebê e lilás, e verdes e brancos. Elas fizeram tudo. Maravilhoso. Tive a sorte da Marisa dos Sonhos Reais, que eu não sei se conheces, que é uma empresa que faz imensos casamentos. Ela transformou aquele jardim que já era lindo num jardim mágico. Mágico. Mas mágico mesmo, foram milhares e milhares e milhares de flores. Eu cheguei como convidada ao meu próprio casamento. Porque eu, quando lá cheguei, eu não sabia nada. A minha amiga Teca, que é dona da Quinta da Salada, fez um serviço de propósito. Mandou fazer um serviço de propósito de louça, os copos, guardanapos, mandou fazer tudo de propósito para aquele dia, naqueles tons. E eu cheguei como convidada ao meu casamento, eu entrei ali e fiquei assim, uau! Maravilhada. Que lindo! Eu tenho que ter as lágrimas aos olhos. Não, é que é isso. E depois todas as noivas em geral já sentem muito amor de toda a gente, mas Sim. mais na tua condição, Cláudia. Foi, senti muito amor. Eles fizeram um grupo, basicamente ali só estavam os padrinhos e as madrinhas, com os respectivos maridos ou mulheres, e as pessoas que de alguma forma se envolveram, a Sonhos Reais, a que vestiu o meu marido, o Gil Rodrigues fez-me o meu vestido do Douro, o João Rolo de Marrakech. E sabes uma coisa, eu cheguei ao dia de ir buscar o meu vestido ao Gil Rodrigues, eu também sou louca. Cheguei lá e elas estavam a empacotar, a pôr o vestido direitinho para eu levar, e enquanto elas fizeram isso, eu mexi assim, nos vestidos estavam pendurados, peguei num, e quando ela veio disse, eu não vou levar esse, eu quero este. Não acredito. Juro-te. Assim, olha, louca. Assim, naquela hora. E elas disseram, como? O casamento é depois da manhã, nem sabemos se lhe serve. Quer ver como serve? Elas começaram a vestir assim, está a ver? Não precisa de nada, nem de banho, nem nada, pois não, nem acabo de apertar. Ai, não que acredito. É para eu guardá-lo já, nem ter o prazer, para ter o prazer de vestir na altura. E serviu perfeito. E serviu perfeito. E essa vontade de mudar de vestido? Não sei, deu-me para aquilo, de repente estava ali à espera, vi aquele e disse, antes gosto mais deste, quero este, sou louca. E para Marrakech, o João Rolo fez-me o vestido sem eu saber. Ele fez-me uma base, que é a base num tecido cru, só para, nas medidas, para saber, e espontou, e fez o vestido todo. Eu cheguei a Marrakech, ele levava num saco, claro, e eu não lhe pedi para ver o vestido. Ai, não acredito. Juro-te. Preferiste surpresa. E chegamos ao hotel, fizemos check-in, o casamento era no dia seguinte, fomos jantar, chegamos ao fim da tarde. Ai não, eu ainda fui tratar de coisas no sítio do casamento. Depois viemos para o nosso hotel à noite, jantar, a brincadeira, aquilo tudo. Ele vestido no quarto, eu não lhe disse, quer ir ao teu quarto ver vestido? Nada. Não acredito. Juro-te. Surpresa até o final. E via-se, tomámos um pequeno almoço, fomos para a piscina, lá no hotel puseram música, temos a dançar na piscina, tudo, porque era só ao fim da tarde. E depois eu fui para o quarto tomar banho e tudo, e
disse, João, quando eu estiver pronta aviso, Ai, tu eu vens não com o acredito. vestido. Não, E isto ele vem, eu só vesti o vestido naquele momento. Isto é bom demais, porque assim, é aqui um extremo de confiança da Extremo. tua parte, não é? Porque te sentes tão bem contigo e Sabes com tudo. porquê? Porque eu não qualquer tenho que trapinho. impressionar os outros. Exatamente. Sabes aquela situação que eu te dizia há pouco? Claro, Que a opinião dos outros vale pouco para mim, Claro. vale um bocadinho, Claro. obviamente que vale, mas tipo, eu não estou a fazer o meu casamento para impressionar ninguém, eu estou a fazê-lo para vivê-lo eu. Então se eu confio no João Rolo, se eu confio, o Gil Rodrigues, pronto, coitadinho, eu depois mudei de vestido, eu não leves a mal, tens tantos que eu gosto. exato. Eu de repente peguei neste, eu já experimentei aquilo tantas vezes que não me parece novo. Agora peguei este para Agora mim é este novo, é vou assim. estreá-lo. Claro. E depois é assim, eu levei o meu marido à primeira prova do outro. Quer dizer, eu quero que vejas que tu gostas. Porque quero ir como. Eu não acredito nisso que dá azar. Não quero saber disso Eu para também não nada. acredito, não. É Mas mais depois fácil a assim, surpresa. olha, mas eu agora até vou surpreendê-lo, porque agora até levo este. Ele está a pensar que eu vou com o outro e eu vou aparecer com este que ele nunca viu. Assim, um totalmente diferente. Não, e também tem a ver com aquilo que falávamos também há pouco, que é o amor próprio, Sim. não é? E tu estás tão bem na tua pele Sim. que tu sabes que, por acaso, Faço as João coisas Rola que me dão, por exemplo, João Rolo é maravilhoso. é maravilhoso. Já e, não é? sabemos, confio E, portanto, cegamente nele. cegamente, eu também, porque eu também já vesti E João a Rolo surpresa e tem um muito vaidosa. impacto diferente. Quando É. tu vês a coisa antes do casamento, o vestido, a sala, os pratos, a decoração, tu já viste tanto de tudo que chegas ao próprio dia, nada é novo para ti. Claro. E É um também facto. causa stress, porque tu estás com umas expectativas muito altas. Muitas vezes queres muito impressionar toda a Sim. gente que seja. Eu não quero impressionar ninguém. Eu quero viver o momento, eu, na sua plenitude. Não estou a fazer para os outros. É para mim E e para o meu marido, para usufruirmos para nós. usufruírem. E sentes que, por exemplo, o episódio da tua mãe possa ter tido algum Peso nisso. peso nisso de mudar Sim. coisas? Sei lá, pode não é? ter A último tido, momento. ou de deixar de confiar, e eu depois realmente senti tanto amor da parte das minhas madrinhas, que fizeram um grupo no WhatsApp e trataram de tudo, das surpresas, das partidas, que nos iam fazer umas Maravilhoso. partidas e das surpresas, foi tudo tão lindo, estou tão grata a elas, são amigas tão não é? maravilhosas, e elas sabiam que eu estava tão frágil, que Sim, elas é. tomaram conta do Conta. assunto e tomaram E há- conta de mim, e fizeram tudo e foi tão maravilhoso. E há amigas que são famílias. Ai, Amigos sim, são a família que sim. escolhemos, não São é? mesmo, são. É a continuação. Amigas maravilhosas. No Maravilhosas. entanto, também tive perdas de amigos Claro. que não se portaram bem nas vésperas do casamento e que eram padrinhos e tivemos que retirar 2. Aí também se nota, não é? Nestas situações, quem é que está e quem é que não está. É, também tive esse desgosto. Esse Também foi desgosto. uma perda, não se pode nem comparar à perda da minha mãe, Não, claro. mas parece que não, a pessoa já está fragilizada, ainda vem outra. E depois Claro. a pandemia em Marrakech piorou e eu já tinha estado em Marrakech 2 meses antes a tratar de tudo e naquela altura que a minha mãe morreu, o Marrakech fechou e não se podia fazer nada e às 9 da noite tinha que toda a gente estar nos hotéis, Nos hotéis. não andar ninguém na rua, não fazer festas, nada. Uau, Foi além outro disso. desespero. Tudo que eu tinha planeado Claro. foi por água abaixo, tive que planear outras coisas noutro sítio, de outra maneira, Uau. e aí tive que ser eu a tratar das coisas, porque Claro, eu ia perguntar e e se foi tinhas tão ajuda. difícil. Tive a sorte, eu acho que tenho um anjo da guarda, tive a sorte de quando estive lá a tratar das coisas com o meu marido no sítio, experimentar os pratos que íamos servir e não sei o quê, tive a sorte de conhecer uma pessoa em Marrakech, o Samir Langdour, que estava lá e que se aproximou e que esteve a conversar comigo e que trocamos os contactos, e quando eu me vi neste desespero máximo, eu tive que pedir ajuda ao Samir, e como ele é uma pessoa muito bem relacionada em Marrakech, ainda pertence à família real, e conhece Incrível. tudo ali, domina aquilo tudo. Eu acho que os meus anjos da guarda puseram aquela pessoa naquele dia, naquela hora, naquele sítio, e foi uma música, tocou uma música, e eu impactei-me com aquela música. Eu acho que até já existia essa música antes, eu nunca a tinha ouvido. Uau. Do Low Deep Tea, Got to Get Love. E eu disse, esta música é a música do nosso casamento aqui em Marrakech. E eu estava na mesa assim a bambolear-me, e ele veio-me convidar para dançar. E eu disse, sabe que vou fazer o casamento aqui neste sítio daqui a 2 meses? E ele disse, sei, eu sou amigo dos donos, eu sei isso tudo. Ai, Então que incrível. trocamos logo contactos, Instagram, e primeiro não foi no telefone, foi Instagram, para nos seguirmos e assim. Eu depois pensei, por Deus, aquela pessoa tinha que aparecer naquele momento, vai ser a minha salvação. E foi ele que me ajudou a tratar de tudo. tudo.
E depois, às 9 da noite, tivemos que sair do sítio da festa e lá no hotel, quando eu cheguei, foi mágico. Ai. O diretor do hotel, que era um amor e amigo dele, fizeram uma surpresa. Eu tinha um caminho todo cheio de velas para eu percorrer. Sim. E entrei na grande vila, que tinha uma cúpula dourada, que era lindíssima, que o Samir tinha alugado para estar aqueles dias no hotel connosco. E tinha uma festa de casamento lá dentro. Não, isto é a descrição Olha, do velas casamento penduradas sonho. nas árvores. Tinha o bar, o DJ, tudo aberto, a piscina, tudo iluminado naquele jardim. E eu disse, não acredito. Tanto depois daquele casamento que nós fizemos, com jantar, com bolo, com dança, com tudo. Começamos muito mais cedo, para acabar às 9 da noite. Para às 9. Fomos para o hotel e eu tinha lá uma mega surpresa, mágica à minha espera. Ai, tudo mágico, não é? Foi mesmo. Não, esta descrição, eu queria ter lá, queria lindo. ter estado no casamento. Juro-te, olha, foi tão emocionante o meu casamento nos 2 momentos que ainda bem que outros para trás não deram certo, porque senão isto nunca tinha acontecido. Eu estou de acordo com isto. Às vezes a pessoa acha que uma coisa má é exatamente. E naquele momento é o fim do mundo. Mas mais lá para a frente há outras coisas maravilhosas que vão apagar aquele fim do mundo, vão apaziguar tudo e vão manter tão feliz. E que tinha que ter sido assim, não é? Mas é verdade, às vezes uma coisa que nos parece má no momento, depois revela-se. Foi uma oportunidade para outras coisas acontecerem. Para conhecermos a pessoa com quem estamos agora, ou para crescer, ou para ter as experiências todas que nunca teriam acontecido se eu tivesse lá ficado. Sem dúvida. Não, este é um casamento de sonho. Tem que saber, é uma aventura, nós nunca sabemos o que vem. Temos que nos deixar ir um bocadinho, controlar, mas nunca podemos controlar tudo. Não, exato. E já aconteceu alguma coisa, indo na perspectiva de tantos casamentos, que tenha acontecido imprevistos além desse, não é? Porque esse é o maior imprevisto, que de repente entrar a pandemia e temos que mudar tudo. Mas dentro da cerimónia que tenhas que ter lidado? Não, correu depois tudo lindamente. E divertimos-nos muito, dançamos muito, estávamos numa onda de amor muito boa nos 2 momentos. Em todos os casamentos, digo, nunca houve assim percalços? Não me aconteceram percalços, graças a Deus. Percalços mesmo foi os fins das relações e os recomeços. Claro. Que é doloroso. Claro. Deixa marcas. Exato, deixa marcas. Mas é isso, tudo por um caminho para estar aqui hoje. Sim, é verdade. E então este, no fundo, foi o casamento que dirias que mais te marcou? Este marcou-me muito, este casamento, é verdade. Foi muito lindo. Foi muito lindo, não, maravilhoso. Sim. Cláudia, adorei falar contigo. Obrigada, eu tenho muitas mais perguntas. Eu tinha aqui uma série de perguntas. Desculpa, de detalhes. Não, mas falamos da parte mais importante, porque todas as outras perguntas iam ser muito logística. Se para ti era mais importante ir ao detalhe ou era o conceito total do casamento. Por exemplo, o que é que ligas mais no casamento? Por exemplo, o catering para ti é muito importante, é o DJ. O que é que... Na verdade, a junção disso tudo é que pode... Não é? Sim. Claro que o catering tem que ser bom, porque as pessoas dizem, nós vamos para a festa, não vamos para comer. Não é verdade, as pessoas gostam de comer uma coisa boa. Eu também acho que sim. E é importante. O DJ, por acaso, era meu amigo, o daqui, o de Marrakech não, era meu amigo, já conheço o trabalho dele, já trabalhamos juntos muitas vezes em eventos, portanto também confiava, e eu também lhe disse algumas das músicas que eu queria, que o meu marido queria, que faz sentido para nós, músicas que nós gostamos, mas dançamos todos imenso. O DJ é importante, mas os nossos amigos também, porque aqueles que gostam de dançar e que contagiam e uns puxam os outros, também é muito importante. Pode estar a tocar uma ótima música, se as pessoas não tiverem esta vontade de dançar, não forem daquelas que gostam de se mexer e saltar e dançar, também não consegue, o DJ não consegue milagres. Não consegue milagres, mas olha, agora que tocaste no tema amigos, eu ia perguntar isso, os convidados dos casamentos muitos coincidiram. Ao longo dos anos amigos que levas? Tenho amigos de há muito tempo, mas é assim, eu como só fiz um casamento com muitos amigos, foi o primeiro, depois o outro foi sozinho em casa, o outro foi sozinho nas Maurícias, este agora
já não, quer dizer, pronto, olha, o Gil Rodrigues conheço há muitos anos, mas não tantos como do primeiro casamento, Claro. tinha eu 23. Portanto, foram contextos são outros totalmente amigos já diferentes. não é? Foi tudo assim. Foi. Então, para terminar, qual é o conselho que dás a quem se está para casar? Quem vai casar? Conselho, opinião? O conselho que eu dou, eu acho que é muito difícil para a maior parte das noivas, porque as noivas ficam a viver isto com muita intensidade, o que é bom, mas também desgasta muito e depois também cria-lhes tanta tensão nervosa, porque querem que tudo seja tão perfeito, Sim. que é mais perfeito para impressionar os outros do que para ela própria. Eu noto isso muito Não é? hoje em dia. Querem que seja um casamento que fique na memória das pessoas, têm que se lembrar que haverá sempre outros a seguir. E o que fica na memória hoje, amanhã se desvanece. Portanto, é melhor nós vivermos para nós e não queremos que não estamos ali a ganhar nota 20, foi o melhor casamento que fui. Para quê? Para quê? O melhor é quando as pessoas estão unidas, que há amor de amigos, que as pessoas realmente fazem estes miminhos como me fizeram das surpresas. Isso são os melhores momentos, quando eles me fizeram as surpresas. Claro que ri, claro que chorei em alguns momentos das surpresas que me fizeram. Isso é muito mais giro do que estar a pensar no pormenor todo de Sem tudo, dúvida. do talheiro, do copo, da coisa, da flor, da entrada, dos momentos, daquele tudo direitinho. Mais espontâneo, Mais é mais espontâneo, bonito. não é? Eu gosto, mas isso sou eu. Também, não, Porque eu acho que algumas sofrem tanto antes que já vão numa tensão nervosa e gastas cansadas. E depois fica uma pena muito grande de Não aproveitaram naquele dia nada. não ter, exato, e o tempo não volta atrás Não e volta, não dá para aquele dia é repetir. só aquele. É só aquele. Por outros casamentos que se faça, mas todos são diferentes e aquele dia será sempre único. E o teu, não é? É, então, e nosso, portanto, é desconectar, aproveitar, porque não há realmente mais pessoas. E confiar, porque se as pessoas contratam profissionais que nos vão fazer as coisas, sabemos que aquela pessoa está apta a fazer. Desde que a pessoa lhe diga, eu gostava que fosse assim, assim, assim. A deixar depois também um bocadinho as coisas acontecerem. O resto é amor, a tal magia, sim. não é? Depois nem se sente a magia se a pessoa não estiver disponível para isso. Claro. Se estiver tão tensa, tão nervosa, nem se sente as coisas da mesma maneira. Eu acho que as noivas têm muita atenção com o vestido, com a maquiagem, com o cabelo. É tudo muito peso, muito peso, muito peso. É verdade. E tem que ser leve. Tem que ser leve. Eu fiz isso no meu casamento, por acaso fiz. Foi, ok, vou planear tudo e sou muito detalhista e perfeccionista, mas pensei, no dia eu vou desligar. Isso. Eu vou desligar, aconteça o que acontecer e os outros estão lá para tomar conta a emoção. Claro, mim, não é? E temos aproveitar que delegar as pessoas. E confiar nas pessoas que nós contratamos para fazerem as coisas para nós. Ai, tão bom. Acho que é um bom conselho para as noivas que nos estão a ouvir. Pois é, Cláudia, sim. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Foi um prazer. É um prazer. Não, é isso, querida. podíamos fazer mais 10 episódios. Ai, meu Deus, será que estavam para me ouvir? Não sei. Obrigada. Vai acontecer. Um grande beijinho. Parabéns a ti, Mariana. Adorei saber também. tudo. Obrigada. Obrigada. Este foi um episódio do Wedding Dreams. Obrigada por assistirem. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, comentar, deixar 5 estrelas no Spotify e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada.